paz do Senhor, meus irmãos. Aqui vem quem vos fala é o presbítero Natanael, da Congregação do Areias. Eu vim aqui, nesta feita, trazer um subsídio da quarta lição, da nossa lição para jovens, que tem como tema central separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Um tema bem relevante para os nossos dias. A santificação é um objetivo dessa lição, é realmente apresentar uma visão bíblica acerca desse assunto, mostrando que, de acordo com as Sagradas Escrituras em relação à santificação. A própria palavra de Deus fala que ninguém verá o Senhor sem a santificação. Lição de número 4, que tem como tema a santificação e a palavra de Deus. O texto principal fica no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 11, que fala: sucedeu, pois que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O resumo da lição, todo avivamento verdadeiro, ele é precedido pelo ensino e o cumprimento da palavra de Deus. Isso não é por força, não é por movimentos humanos. É um tema muito importante para os nossos dias atuais. Cara, amigo professor, é importante você frisar isso aos seus alunos, porque a gente tem visto grandes movimentos, a gente vê muitos eventos trazendo, talvez até para os nossos jovens, uma certa tipo de emocionalismo. Mas isso não vai gerar avivamento. Assim como também forçar as pessoas a algo também não vai gerar avivamento. O que vai gerar avivamento em nosso meio é a palavra de Deus. Essa lição ela tem como objetivo conscientizar de que todo avivamento é precedido do ensino da palavra de Deus. Apontar os resultados do retorno à palavra de Deus. E destacar que a palavra levou os israelitas a reconhecerem os feitos de Deus por meio da realização da Páscoa. Alguns pontos centrais dessa lição, e é importante você, amigo professor, deixar isso bem claro, é a reforma religiosa protagonizada pelo rei de Judá, chamado Josias. Ele foi o último dos reis justos de Judá. É muito interessante, mesmo em pouca idade. Mesmo em pouca idade, isso serve como exemplo aos nossos jovens. Ele já buscava ao Senhor com toda a sua dedicação. E com isso, tirou e começou a limpar de Judá a religião falsa. Tudo aquilo que não provia de Deus. E quando o livro da lei foi achado, e aí surgiu um novo compromisso com a palavra de Deus. E todo o país e toda aquela localidade pôde experimentar um renovo espiritual. Professor, eu sugiro, a lição ela também vai dar essa sugestão que a gente, que nesta aula envolva, que os nossos alunos possam estar participando da aula, para que eles não cheguem no domingo de manhã, sente e eles fiquem 1h15, 1h30 ouvindo, mas envolvam eles. E uma das coisas interessantes que você pode indagar eles nesta lição é contando o testemunho, pedindo para que eles contem o testemunho de como que eles conheceram a Deus, como que a palavra de Deus impactou a vida de cada um deles. Peça também que eles falem o momento que houve a mudança, o momento que eles perceberam essa mudança em suas vidas. Isso é muito incrível que isso aconteça, que pode servir até mesmo de um estímulo para outros jovens se despertarem a realmente querer conhecer mais de Deus, para querer viver algo da parte de Deus, que vai ser através da palavra de Deus, que vai ser através da leitura da Bíblia, que vai ser através de conhecer mais a Deus. O nosso texto bíblico, leia, está lá em 2º livro dos Reis, 22, versículo 3, e o capítulo 8 e o versículo 11. A introdução, ela vai falar ali: não há outro meio de estudar a santidade sem
considerar a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que conheceremos a revelação progressiva de Deus, conheceremos a sua vontade e o seu plano de salvação, por meio da palavra de Deus que somos santificados. E pelas Escrituras, o povo de Israel viveu o avivamento liderado por Josias, o rei de Judá. Primeiro tópico: todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra de Deus. Aqui vai ter 3 subtópicos, né? Os 2 avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio, a transformação realizada por meio do confronto com a palavra de Deus e a leitura compromissada da palavra produz arrependimento. Observe, ao ler esse subtópico, nós vamos observar que os 2 avivamentos vêm como base a leitura da palavra de Deus e a santificação. Não está falando nenhum outro termo, não está falando nenhum outro acontecimento, né? Está falando da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus e a santificação. Tanto através do rei Ezequias quanto do rei Josias. As características principais desses avivamentos foram o retorno da palavra de Deus. Professor, explique que a palavra de Deus nos serve primordialmente de 2 maneiras. A primeira maneira, através do confronto com sua voz moral e ética. A primeira coisa que a palavra de Deus ela vai nos fazer em nossas vidas é um confronto. A segunda é através de um conforto, né? Com a sua voz amorosa e consoladora. O maior problema que a gente vê, não só em meio dos nossos jovens, mas de forma geral, que muitas das vezes a gente quer ver a palavra de Deus apenas como um conforto em tempos difíceis, né? Queremos que a palavra de Deus ela sirva simplesmente para falar aquilo que queremos ouvir, mas não é assim na maioria das vezes. A palavra de Deus ela vai produzir, em quase todas as vezes, um conforto, é um confronto. Através desse confronto vai começar a existir uma mudança em nós. A partir desta mudança que vem o conforto. A palavra de Deus ela sempre vai bater de frente com aquilo que a gente tem como uma área de conforto, uma área de talvez de tranquilidade, um comodismo. A palavra de Deus ela vai sempre nos tirar dessa área, vai nos confrontar, vai fazer com que a gente se desperte para muitas coisas. E aí a palavra de Deus vai nos gerar um despertamento, né? A lição ela vai falar que a vida ela é regida pelos pensamentos, tá? E a perseverança no estudo da palavra de Deus nos trará mudança e a palavra de Deus nos gerará arrependimento. E a palavra-chave que eu posso ter nesse primeiro tópico que você pode se aprofundar é essa palavra chamada arrependimento. Que através da palavra de Deus, através de uma mudança, o arrependimento começa a gerar sobre nós. E a partir desse arrependimento vai começar a haver o avivamento. O segundo tópico vai falar os resultados do retorno à palavra de Deus. Os resultados do retorno à palavra de Deus. Tem 3 subtópicos. O primeiro fala a purificação do templo. Subtópico B, a eliminação dos elementos que promoviam a idolatria em todo o território nacional. E o terceiro subtópico, o restabelecimento do culto a Deus. Né? Observe que teve a sua própria experiência. Primeiro, o rei Josias ele teve a sua própria experiência. O problema é que a gente hoje observa muito, em muitos lugares, pessoas querendo falar de Deus, pessoas querendo falar da pessoa de Deus, da grandeza de Deus, mas nunca teve uma experiência com Deus. Essa pessoa ela nunca conseguiu passar de fato quem é a pessoa de Deus. E isso acaba ficando um pensamento vazio, as coisas acabam
desaparecendo, um culto talvez acaba e as pessoas não são transformadas. Mas aqui nesse caso, ele teve a sua própria experiência com Deus. A partir do momento que ele tem a sua própria experiência com Deus, agora sim, ele começa a levar aos demais. A reforma, ela começa primeiramente em nós. A transformação, primeiramente em nós. E interessante, no subtópico B, que ele começa a fazer uma limpeza. Ele começa a tirar tudo aquilo que impedia com que Deus se manifestasse no meio do povo. E ele começa a tirar toda aquela idolatria que existia no templo, ele começa a fazer uma verdadeira faxina. Né? Começa a fazer uma tremenda de uma limpeza. É interessante enfatizar isso, que muitas coisas Deus talvez não se manifesta em nossas vidas porque tem muitas idolatrias em nosso meio. Ah, irmão Natanael, o que quer dizer com isso? São santos? Não, não são só isso. São tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Tudo aquilo que a gente coloca como primeiro lugar em nossas vidas, isso são idolatrias, que faz com que a gente dê prioridade àquilo e não às coisas de Deus. A mudança extraordinária que ocorreu após viver a palavra de Deus. É somente com a palavra de Deus. Além da reforma do templo, se estendeu a todo o território de Jerusalém. Né? Ali a lição vai falar que ele restituiu o culto ao Senhor e centralizou a adoração. Josias restituiu o ofício dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores e dos guardas do templo. Tudo conforme a palavra de Deus. Josias, ele não trouxe algo da mente dele. Josias, ele não elaborou algo, talvez, aquilo que ele achava por bem de fazer, aquilo que ele achava por bem para atrair, vamos trazer para a nossa linguagem. Não, eu vou fazer algo para atrair os nossos jovens para a casa do Senhor, eu vou fazer algo para atrair, talvez, os nossos irmãos, vou fazer um culto diferente, eu vou fazer um momento diferente, mas da minha cabeça, não. É tudo conforme o que estava escrito na palavra de Deus. Agora, tudo preparado para oferecer um culto exclusivo, santo para o Senhor. Somente, naquela época, o que impedia algo de realmente ter o verdadeiro avivamento era algo em particular de cada pessoa. Era algo em particular de cada pessoa. É o que nós podemos trazer para os nossos dias. Né? O culto está em nós, o que nós estamos oferecendo ao Senhor, de que forma nós estamos buscando as coisas de Deus, de que forma nós estamos buscando a se santificar. O arrependimento dessa lição é a palavra-chave e através disso, eu volto a dizer, nos dá a transformação. Indo para o último tópico, o retorno à adoração por meio da Páscoa. Né? A festa da Páscoa foi centralizada em Jerusalém. Primeiro subtópico. Segundo subtópico, a maior Páscoa de todos os tempos. E o terceiro, Paulo usa a figura da Páscoa para exortar a pureza cristã. A Páscoa, ela não era mais celebrada. A festa era uma festa judaica mais importante. A celebração da libertação dos hebreus do Egito. Josias agora ele centraliza, transformando em um evento nacional. Mudanças extraordinárias acontecem naquela cidade após a leitura do livro da lei. Mudanças significativas foram realizadas no meio daquele povo. A palavra de Deus, ela restaura e a santidade e comunhão com Deus foi algo lindo. E essa festa foi uma grande festa que ela durou aproximadamente 7 dias. Professor, eu faço com que, talvez nesse momento da aula, você interaja com o seu aluno, né, trazer o significado da Páscoa. Né, converse um pouco sobre esse significado, desse momento tão importante. Né, tanto entender o significado da Páscoa lá no Antigo Testamento, lá nesse tempo, como também trazer o significado da Páscoa aos nossos dias, né? No sentido dos tempos antigos, como também em nossa atualidade. O cristão, ele deve celebrar a santificação, a salvação e a liberdade em Cristo e praticar a pureza por meio da santificação. Amém? Concluímos
esse subsídio. Nessa lição a gente viu que os dois avivamentos mais significativos de Israel foram protagonizados pelos reis Ezequias e Josias, ambos precedidos pelo ensino da palavra. Josias foi transformado pelo efeito do confronto com a palavra para depois conduzir os líderes e o povo ao confronto com a mesma palavra. E o resultado foi uma busca nacional por uma vida de santidade. Que Deus abençoe a sua vida, querido aluno, que Deus abençoe a sua vida, querido professor. Espero que eu possa ter ajudado em algum argumento teológico para cada um de vocês. Deus abençoe. Abraço.